Sabe quando a gente espera algo de alguém, de um lugar, de uma situação, e de repente a gente começa a ver que tá saindo um pouco dos planos que a gente criou com as vozes da nossa cabeça e a gente começa a ficar frustrado? Pois é, a expectativa é essa dança entre o que realmente é e o que a gente esperava que fosse. E o mais curioso é que muitas vezes não tem nada a ver com o outro. Vai muito além de um WhatsApp não respondido, de um stories não curtido ou de uma reação do outro que a gente imaginava de uma forma que acabou sendo de outra. Ela fala muito mais sobre o que a gente projeta. Mas será que a gente tem culpa mesmo? E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre o poder da expectativa nas nossas vidas e como a gente tem que tomar cuidado com esperar demais e esperar de menos. Segundo Peter Bregman para Harvard Business Review, o problema da expectativa começa quando a régua que usamos para avaliar os outros e a nós mesmos fica muito alta. E ele descreve: caímos tão facilmente em críticas a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor que não esperamos mais que as pessoas sejam seres humanos. E quando envergonhamos a nós mesmos e aos outros por falharmos, pioramos as coisas. Contribuímos para a dor enquanto nutrimos a impotência. A expectativa é meio que uma irmã gêmea da ilusão e do controle. A gente acha que pode controlar como o outro sente, reage, retribui e demonstra. Mas quando a realidade chega, ela vem atropelando tudo com a sutileza de um caminhão. E um exemplo muito clássico disso é o filme de 2006, O Diabo Veste Prada. Para quem não lembra da história, o enredo gira em torno da Andy, que é uma jornalista que entra numa revista de moda chamada Runway, que ela estabelece um plano. Ela vai trabalhar lá por 1 ano até conseguir recomendações para encontrar o trabalho dos sonhos dela. Ela queria falar de coisas que, nas palavras dela, realmente importavam. Só que essa experiência foi um furacão na vida dela. Tudo muda, desde o armário dela até as relações dela. Então a gente teve término de relacionamento, amigos que se afastaram e as prioridades que mudaram ao longo desse tempo. Andy amadureceu muito. As expectativas dela, se não frustradas, foram completamente substituídas. Ela se descobriu num ambiente diferente como uma pessoa diferente. E eu arrisco inclusive dizer que ela amadureceu muito mais com essa experiência do jeito que foi do que se tivesse seguido exatamente o caminho que ela tinha trilhado na cabeça dela. E longe de mim romantizar chefes tóxicos. Não estou romantizando a Miranda aqui, mas a gente não pode deixar de admitir. Ela era uma mulher extremamente ambiciosa, que aprendeu a pisar e a navegar nesse mar de tubarões que ela estava inserida e ensinou para Andy o que ela precisava fazer para chegar onde ela queria. Bom, eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Só que, gente, no mundo real, quem que ensina a gente? Tá, O Diabo Veste Prada foi lançado em 2006. Na época a gente não tinha tantas realidades sendo jogadas na nossa cara o tempo inteiro através de um vidrinho que vibra e que dá ansiedade. Inclusive, dito o que a gente faz, como a gente se parece, o que a gente tem que comer e o que a gente tem que ser. Na realidade, nossas perspectivas, a nossa visão de propósito é completamente enviesada pelo que a gente acaba vendo nas redes sociais e no dia a dia. E a gente sabe que a realidade não deveria ser assim. Só que quando machuca a gente, o que a gente faz com isso? A gente meio que tá vivendo numa era de microdecepções diárias. Desde ter o match do aplicativo que não deu em nada, até o date que a gente se arrumou todo e foi pro date todo feliz, que vai encontrar o amor da vida e descobriu que não era nada daquilo. Até o trabalho dos sonhos que a gente achou que ia ser incrível, que a gente ia encontrar finalmente nosso propósito profissional e acabou dando pra gente um burnout. Amo meu trabalho, eu amo meu trabalho. E as expectativas irreais acabam gerando um sentimento da gente de frustração porque muitas vezes estão relacionadas com a perfeição e a performance. E a gente sabe o quanto esse jogo de performance pode ser prejudicial para nossa saúde mental, principalmente. E a psicóloga Brené Brown, no livro dela A Coragem de Ser Imperfeito, fala pra gente o seguinte: o perfeccionismo não é o desejo de corresponder à realidade, mas a imagem idealizada da realidade alheia. O perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. O perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. O perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a culpa, do julgamento e da vergonha. Só que você concorda comigo que nem toda expectativa quebrada é um fracasso? Porque como esse fracasso vai ser real se a gente estava se baseando numa coisa irreal? Às vezes o que a gente chama de expectativa quebrada, na verdade é uma curva não prevista que a vida deu e que a gente tem que dar graças a Deus. No filme Como Perder um Homem em 10 Dias, a gente vê a história da Andy e do Ben, que, com objetivos completamente diferentes, então a Andy com o objetivo de mostrar como perder um homem em 10 dias,
e o Ben, através de uma aposta de conseguir conquistar qualquer mulher, acabam esbarrando no mundo de caos e imprevisibilidade e terminam completamente apaixonados. E a mensagem não é pra gente manipular ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas que se algumas vezes a gente der a oportunidade pro desconhecido e pro imprevisível, a gente pode se surpreender muito mais do que com o roteiro que a gente criou na nossa cabeça. E eu não sei se mais alguém aí assistiu a nova série Overcompensating ou Muito Esforçado da Prime Video, mas é o suco do que a gente tá falando aqui. Na série, o Benny é um jovem que tá na faculdade e tá se descobrindo. E por trás de todas as músicas da Charli XCX e do humor da série, que é sensacional, a gente tem uma mensagem muito clara. Enquanto você não abraçar quem você é e se abrir pro desconhecido, você nunca vai conseguir descobrir o que você realmente esperava. O Benny passa por muitas coisas na série, vários personagens passam por muitas coisas na série. A gente vê desde o pai que quer ser perfeito pro filho, até o filho que quer parecer perfeito pro pai, quando na verdade o que ele achava que era uma imperfeição era o que tornava ele tão especial. Então a série mostrou que enquanto a gente tentar ir por essa linha toda coreografada, scriptada pelas vozes da nossa cabeça, que muitas vezes não são confiáveis, a gente nunca vai conseguir viver o que a gente realmente espera da vida e o que a vida espera da gente. Tem até uma citação de uma autora chamada Cheryl Strayed pro livro Livre, que virou uma adaptação depois para um filme estrelado pela Reese Witherspoon, que fala: a expectativa é a reserva da decepção. Gente, é isso. A gente projeta tanto, a gente espera tanto e no final a gente acaba esquecendo de viver o que tá acontecendo agora. E a expectativa não é uma vilã, porque muitas vezes é o que guia a gente a tomar novos passos, a tomar iniciativas. Muitas vezes a gente precisa desse incentivo de planejar para executar. Mas o que não pode acontecer é uma expectativa desumanizada, sem contexto e principalmente sem limites. A gente tem que tomar muito cuidado com o limite entre a expectativa e a autossabotagem. Então toda vez que você se sentir frustrado com alguma coisa, lembra: eu queria isso ou eu queria tudo exatamente como eu imaginei? Porque muitas vezes a vida responde sim, mas talvez não pro jeito que você ensaiou e nem pra pergunta que você fez. Bom, mas essa é só a minha opinião. E me conta aqui embaixo qual é a sua. Eu realmente quero saber. Ah, inclusive não esquece de deixar um like. Ajuda bastante. Beijo.